E aí, galerinha, tudo bem? Gente, hoje a gente vai estar dando início ao estudo das funções inorgânicas. Vamos começar falando sobre ácidos e bases. Então, primeiro, vamos falando sobre como surgiu isso, né, de funções inorgânicas. Com a descoberta de milhares de substâncias inorgânicas, a gente estudou várias delas, os cientistas começaram a observar que alguns desses compostos, eles poderiam ser agrupados em família com propriedades semelhantes. Daí surgiram as funções inorgânicas. Então, cada função dessa, ela é composta por substâncias que apresentam propriedades semelhantes, né? Ou seja, o mesmo comportamento diante de alguns compostos químicos. Então, isso ocorre devido à semelhança das fórmulas químicas. Na química inorgânica, a gente vai ver que são quatro funções principais: ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje a gente vai estar falando somente dos ácidos e bases, tá? Bom, então essas três primeiras elas são definidas conforme o conceito de um cientista chamado Arrhenius, e é o que a gente vai ver a seguir, tá? Bom, o primeiro deles é o ácido. O que são os ácidos? São compostos covalentes que reagem com água, gente, e sofrem ionização. Isso é importante, tá? Depois a gente vai ver equações de ionização. Então, lembre-se sempre que o ácido sofre ionização e forma soluções onde ele apresenta como único cátion o íon hidrônio. O que é esse íon hidrônio aqui? Na verdade, é o íon H+, né, que vem do ácido, junto com a água, então se forma H3O+, tá? Então, o conceito correto é esse aqui, formação do hidrônio H3O+, mas para fins didáticos, né, no conceito original que permanece até hoje, a gente fala que os ácidos liberam o cátion H+. Então, antes da gente fazer a nomenclatura, quero que vocês observem todos os exemplos de ácidos que eu coloquei para vocês, todos começam com H. Estão vendo? Todos eles. Então, como a gente faz a nomenclatura? Primeiro, a gente observa a subdivisão, a subclassificação em hidrácidos e oxiácidos. Fiquem atentos a isso para dar nome ao composto. O hidrácido, gente, ele não possui oxigênio na fórmula dele. Vejam, tá? Não possui. Agora, o oxiácido, o nome já sugere, né? Todos eles têm oxigênio na sua fórmula, tá certo? Bom, então vamos lá. Como eu faço a nomenclatura do hidrácido? Eu vou estar colocando, vejam, ácido, o nome do elemento com final hídrico, ok? Então, o nome do ácido é ácido, nome do elemento mais hídrico para todos eles. Estejam com a tabela em mãos para vocês fazerem essa nomenclatura de forma mais fácil. Então, olha o primeiro aqui, HF, vai ficar ácido, né, do H, ácido, o F é o flúor. Então, às vezes, a gente tem que fazer umas modificações e umas adaptações para poder dar certo o nome. Vai ficar fluorídrico, ok? Hídrico para todos. HBr, BR é o bromo, vai ser ácido bromídrico, tá? E iodo, ácido iodídrico. Cl, ácido clorídrico. Aqui a gente tem a junção de dois elementos, que é o carbono e o nitrogênio. Então, isso daqui vai ficar ácido cianídrico. É um gás letal muito usado em câmaras de morte. E aqui o H2S, o S é o enxofre para nós, né? A gente sabe que vem do latim sulfuro, então fica ácido sulfídrico, ok? Nome do elemento com final hídrico. Agora, nos oxiácidos, como a gente vai fazer? Olha só, bem semelhante. Eu vou colocar ácido, o nome do elemento, só que aí eu vou observar. Aquele que tem maior quantidade de oxigênios, eu vou estar colocando o final ico. Aquele que tem menor quantidade, eu coloco o final oso, tá? Então, a gente vai tentar sempre que estar comparando aqui as duplas para poder fazer essa nomenclatura. Aqueles que não têm essa dobradinha, a gente coloca só o final ico para eles, tá bem? Então, olha só, H2SO4, que está aqui no início, ácido sulfúrico. O H2SO3, que é menor, é o ácido sulfuroso, tá? Então, muda aqui o final 3,4, muda o finalzinho icoso. O H2CO3, ácido carbônico, é o ácido que dá o gás no refrigerante, por exemplo, na água e nas bebidas todas gaseificadas. Ácido fosfórico, olha lá, eu tenho 4 no final. P é o fósforo, então H é o ácido, você olha o nome do elemento central e veja o número de oxigênios. Então, ácido fosfórico para final 4, ácido fosforoso para o final 3. Esse final a gente pode variar, pode ser 4, 3, 2, 1, enfim.
você sempre vai ter que estar comparando. Esse aqui é um ácido orgânico, mas a gente vai falar dele, é o ácido acético, composto presente no vinagre, tá? HNO3, N é o nitrogênio, então vai ficar ácido nítrico. Tem também o ácido nitroso, ok? E olha só, HClO3, HClO2. Aqui o maior é com 3, ácido clórico, ácido cloroso. A gente também tem outros dois, que é o ácido perclórico, que é com 4 oxigênios, e o ácido hipocloroso, que é somente com 1 oxigênio, tá? Mas aqui a gente vai estar falando dos dois principais só. Então, pessoal, viram só? Aqueles foram os principais ácidos. Lembre-se da subdivisão, o hidrácido não tem O, oxiácido tem O, tá? O hidrácido, ácido, nome do elemento mais hídrico, o oxiácido, ácido, nome do elemento, final ico ou oso. Vamos para as bases. Bases são compostos capazes de dissociar-se na água. Então, lembra que o ácido ioniza, tá? A base dissocia. Então, ela libera, mesmo que em pequenas quantidades, o íon é chamado hidróxido, que é o OH-, tá? Observem que todas as bases terminam com OH. Então, é a característica de base. Todos os ácidos começam com H e todas as bases terminam com OH. Como eu faço a nomenclatura das bases? Para nós fazermos a nomenclatura das bases, você vai colocar hidróxido, o D, né, e o nome do elemento, fazendo, gente, do final para frente, tá? Esse aqui a gente faz a nomenclatura ao contrário, quer ver? Observe o primeiro exemplo. NaOH, eu vou falar hidróxido de, olha na tabela, o Na, o sódio, então vai ficar hidróxido de sódio. Ca vai ficar hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Olha só, tá tendo aqui aquelas dobradinhas igual lá no ácido. Mesma regra, tá? Para o que tem mais, você põe final ico, para o que tem menos, você põe final oso. Então, vai ser hidróxido férrico, hidróxido ferroso. Seu cobre, latim cuprum. Então, vai ficar hidróxido cúprico, aqui com 2. Esse, como só tem um, hidróxido cuproso, tá? Pb, chumbo. Então, aqui a gente tem com 4 e aqui a gente tem com 2. Um vai ser hidróxido plúmbico e o outro vai ser hidróxido plumboso. E por último, esse aqui, olha, que é composto por dois elementos diferentes, que é o nitrogênio e o hidrogênio, né, juntos. Então, esse aqui vai formar o hidróxido de amônio, tá? O nome dele é diferente, igual a gente viu lá no ácido cianídrico, por exemplo, tá? Então, essas são as principais bases, claro que existem outras. Características de ácido e base para a gente fechar. Então, pessoal, olha só, os ácidos, eles possuem sabor azedo, por exemplo, a laranja, o limão que você chupou, você sente aquele gostinho azedo do ácido cítrico, tá? Vitamina C, quando a gente toma, né? Então, ele tem sabor azedo, reage com alguns metais liberando gás hidrogênio, podem ser fortes, semifortes ou fracos, possuem pH, uma escala que se chama potencial hidrogeniônico, de 0 a 6, tá? São condutores de eletricidade em meio aquoso, podem causar queimaduras graves quando entram em contato com a nossa pele e eles alteram a coloração dos indicadores e reagem com bases formando produtos como sal e água, que a gente vai estar falando nas outras aulas. As bases, elas possuem sabor amargo e astringente. Por exemplo, quando você morde uma banana verde ou um caju, aquele sabor que aperta, né? Isso é o sabor astringente. São corrosivos, né? Os ácidos causam queimaduras. As bases são corrosivas com a pele, podem ser fortes ou fracas, possuem sensação tátil escorregadia, neutralizam os ácidos, são bons condutores de eletricidade em meio aquoso também, assim como os ácidos. Aqui elas possuem um pH, olha só, o ácido foi de 0 a 6. A base é de 8 a 14 na escala de potencial hidrogeniônico. E elas alteram a coloração de indicadores ácido-base também, ok? Então, pessoal, é isso. A gente fecha por aqui. Até a próxima.